Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje é dia de falar daquele arcano daquela música famosa Estou enamorado. Tão enamorado. Pessoal, é o seguinte, fica ligado porque nesse momento de isolamento social nós estamos com dois tipos de promoção, de desconto dos nossos cursos online. Um para todos que quiserem e a cada 15 dias nós estamos com um curso nessa promoção. Para você saber qual é, vê aqui no Saiba Mais, na descrição desse vídeo, tem um link lá, você pode dar uma olhada em qual tá nesse momento. Tem também os descontos para padrinhos, que aí, em vez de 40% de desconto, que é o normal, vai ser 60% de desconto. Então dá uma olhada também na sua conta, cdh.tv.br/conta, que lá tem direitinho como você faz para resgatar o seu desconto se você for padrinho. Beleza? Vamos pro vídeo. Então, pessoal, hoje é dia de falar do Arcano dos Enamorados. A gente aí continuando a nossa série épica dos arcanos do tarô, chegando ao arcano número 6. Olha só, depois desse só vão faltar 5 dos arcanos maiores. Então continuamos a nossa subida pela árvore da vida, a nossa subida pelo caminho do tarô, rumo à loucura. E chegamos aos enamorados. Temos aí na tela, como você está vendo, o tarô de Marseille. E temos também o Rider-Waite, as duas cartas que a gente sempre usa. É isso aí, cara, e dessa vez, como acho que já aconteceu uma outra vez, a gente vê dois arcanos diferentes. Tem elementos ali que a gente vai precisar ter atenção, não vai dar para simplesmente transferir uma interpretação para outra, porque a gente vê que tem diferenças. Exatamente, a gente tem alguns elementos básicos ali que se mostram nos dois, que é o Sol, o Anjo e o Homem ou a Mulher. Esses dois se repetem nos dois arcanos, mas a gente vê que no tarô de Marseille a gente tem um elemento a mais ali no meio, e no tarô do Rider-Waite a gente tem uma montanha, a gente tem duas árvores ali na ponta. Então vamos tentar entender qual que é a diferença desses dois arcanos. E Léo, queria fazer aqui um parênteses antes da gente se aprofundar neles. Eu diria, vê se eu estou viajando muito, que o Sol e esse anjo, esse Cupido, vamos já falar aqui o que parece, eles se repetem no arcano do Sol. É o menininho no cavalo e o solzão lá no fundo. E em contrapartida, no Rider-Waite, se você olhar a figura e olhar a figura do diabo, tem uma semelhança ali na disposição das coisas. Exatamente. E a gente tem o arcano do julgamento também, né? Que tem o anjo que vem ali tocar a trombeta do julgamento. Então a gente já tá sacando que esse anjo representa um aspecto celestial. Então tá dizendo, olha, tem um aspecto sagrado aqui, é Deus que tá trazendo uma mensagem, então é o divino que tá trazendo uma mensagem para você. E esse Sol, como a gente também já falou no arcano do Sol, já falou em outros arcanos, falando do carro, um dos últimos que a gente fez, ele tá ligado à nossa essência, a quem a gente é, ao nosso papel divino na criação, ao quanto a gente tem que brilhar o nosso sol interno. Então aí a gente já tem dois símbolos que a gente já vê se repetindo nos outros arcanos. No Marseille, esse anjo tem uma figura de Cupido, né? Uma criança com essa questão do arco e flecha. Então a gente está falando que esse anjo vai estar representando um símbolo de um amor divinizado. O amor divinizado, Léo, que eu tô vendo aqui, ele tem uma seta apontada meio que pro meio do homem e da mulher ali. Como um direcionamento para a junção dos dois. É, exatamente. Então você tem como se fosse mesmo para o centro, para o core do arcano. Ele tá apontado para o coração. Então é um aspecto divinizado de amor. E o que ele está fazendo? Ele está apontando para esse cara que está entre o homem e a mulher. Então vamos entender que nos dois arcanos, o homem e a mulher estão representando nossos aspectos masculinos e femininos de novo. A gente está falando de novo de um processo alquímico de casamento entre os princípios masculinos e femininos. Então de um lado a gente tem a mulher e do outro lado a gente tem o homem. No tarô de Marseille, a gente tem a mulher do lado direito, o homem do lado esquerdo. No tarô do Rider-Waite, mais parecido com a Cabala, a gente tem o homem do lado direito representando o pilar da expansão e a mulher do lado esquerdo representando o pilar da restrição. Por que essa diferença? Porque no tarô de Marseille ele está falando para você é esse arcano. No Rider-Waite ele está dizendo, observe esse arcano e aprenda para você. Então essa é a diferença. Um você é o arcano, o outro você está olhando para o arcano para aprender com ele. Por isso a mudança entre os dois aspectos. Então se a gente está falando dessa junção, no Rider-Waite,
o anjo tá ali para garantir que essa junção aconteça. Tem a nuvenzinha, né, que faz bem a diferença entre o mundo físico e o mundo espiritual. A montanha, que representa o mundo físico, mas é algo que busca a espiritualidade. Então a gente tem vários elementos de busca da espiritualidade, assim como as duas árvores que estão no canto, que são buscas por essa espiritualidade. No outro, a gente não tem a busca pela espiritualidade, mas a gente tem o entendimento de que vem uma energia divina, amorosa, para resolver uma questão. Qual é a questão? Tem um cara no meio, um cara ou uma mulher, enfim, no meio do casal. Quem é esse cara? Ele é o que a gente vai chamar nesse arcano de o atrapalhador, ou a tentação, ou aquele elemento que remete ao arcano do diabo lá, que são aqueles dois seres acorrentados, achando que estão livres, mas estão acorrentados pelos seus instintos e os seus desejos. Esse ser aí do meio, ele representa o oposto da energia do amor divino. Então esse cara ele vai representar o amor carnal, mas não num lado ruim, mas no sentido de só amor carnal, de não ter uma relação que vá além do amor carnal. Então ele vai representar aquele que tenta, aquele que se mostra um andrógeno, porque você não sabe ali se é uma mulher ou se é um homem, porque ele parece um homem, mas ele tem um cabelo comprido. E aí você tem o homem pegando no ombro dele, pegando embaixo nele. Você tem a mulher pondo a mão no peito dele, com a outra mão tentando se resguardar. Então você tem ali uma figura que se mostra como algo que aparta o masculino e o feminino. No outro arcano você não tem essa figura, mas você tem o distanciamento das duas figuras. Olha o buraco que tem no meio do arcano entre os dois, que é preenchido pela montanha. Então, na verdade, você como psicólogo consegue enxergar essa tentação aí no meio? Olha, eu vejo algo muito interessante, porque no meio, como você trouxe, tem uma montanha aí no Rider-Waite, né? E essa montanha, como todas as montanhas, ela aponta para cima justamente na diferença entre um e outro, mostrando mais uma vez o caminho do meio, como a gente está falando, a ascensão e tudo mais. E eu vejo como existe uma relação entre o arcano do diabo, esse anjo no Rider-Waite, ele é muito mais obscuro, ele é muito mais opressor, né? Você vê ali, é um anjo que você olha e você fica, pô, é um anjo mesmo, né? Você vê que é uma figura mais sombria, né? Tem cores mais escuras, tem um casaco mais escuro. E vejo nesse sentido a mesma sensação que você tem ao olhar para esse ser no Tarot de Marseille, de quem é esse cara? Parece um camaleão, né? O personagem camaleão, que você não sabe exatamente se é do bem, do mal, se confia, não confia. E a mesma coisa eu consigo enxergar nesse anjo, nesse ser quase que opressor celestial, né? Você tá ali e parece um camaleão também. Eu devo confiar, não devo? Realmente é o amor essencial e divinizado? Ou é alguma outra coisa que está me tentando? Então eu vejo essa possibilidade de prestarmos atenção para saber se isso faz sentido ou não. O próprio cabelo, né? Ele é meio fogo, mas ao mesmo tempo tem partes... Parece um alface, né? Ele parece a medusa, inclusive, também, né? Aquela coisa de se você olhar, petrifica. Então tem uma junção aí de possibilidades que a gente pode pegar. De qualquer maneira, está sendo uma emissária do Sol, ainda assim essencial, mas meio dúbia na hora de perceber, de se relacionar com essa imagem. E além disso, as duas figuras, tanto a masculina e a feminina, no Rider-Waite, a feminina não está olhando para a masculina. É como se ela estivesse prestando atenção ou talvez nessa figura ou para algo mais atrás. E a masculina está olhando ou na mulher ou no fruto que tem atrás dela. Sendo que essa árvore do fruto tem uma serpente enrolada, fazendo uma referência direta com a árvore do bem e do mal, da qual Eva pega o fruto e oferece a Adão, que inclusive gerou um pouco de discussão sobre não é maçã, mas isso a gente já... você deixou claro aí num dos vídeos o que você queria ter dado e algumas pessoas não pegaram, mas a ideia da cobra, muitas vezes como conhecimento do bem e do mal, que faz com que as vergonhas sejam vestidas, né? As vergonhas ou a sexualidade sejam tapadas e não sejam impulsos que dominam, por exemplo, né? Que precisam controlar certos impulsos e tudo mais.
E do outro lado, a gente tem uma árvore em chamas, o que me faz lembrar, a princípio, pegando ainda a Bíblia, a sarça ardente. Ou seja, de alguma maneira, a divindade, a essência de forma mental, ou seja, o fogo, então, trazendo um conhecimento, uma salvação ou um caminho para ser seguido. Lembrando sempre que a árvore da vida no do Hydrate, como o Léo já citou, está muito mais impresso. Então, mais uma vez, dois pilares ali representando tanto o fruto e a água e a mente com o fogo. Não, e é exatamente isso, né? E aí é esse justamente o ponto de conexão das tentações entre os dois arcanos. Enquanto no de Marcelli você tem um cara ali no meio, um ser andrógeno, né? Não é um cara, é um ser andrógeno, ele é mulher e homem. Então, o que esse ser andrógeno está dizendo? Se o princípio masculino ficar muito masculinizado ou o princípio feminino ficar muito feminilizado, se vocês caírem nessa armadilha, eu sou o cara que vai afastar vocês. Do outro lado, é mais sutil, mas tá a mesma mensagem ali. Porque de um lado tá a Eva com a árvore da vida, da onde ela provou o fruto do bem e do mal. E do outro lado você tem Adão, que tá com a árvore do conhecimento. Então você tem as duas árvores no Jardim do Éden. Cada uma representando um aspecto. Um, emoção, fertilidade, entendimento entre bem e mal, porque vem da nossa bússola moral emocional. E o outro, a razão, a ciência. Então ali ele está dizendo a mesma coisa. Olha, se vocês ficarem muito próximos desse pilar, ou muito polarizados, vocês vão se afastar. E aí é a mesma coisa. Aí você tem a serpente como símbolo da tentação. Então essa serpente ali, de um lado, como a tentação desse fruto, e do outro, a tentação da razão, é o mesmo símbolo que representa a pessoa que está ali no tarô de Marcelli no meio. E aí você tem a dica de como sair disso, que é buscar o divino. No caso de Marcelli, está falando, busque, faça essa união do sagrado masculino com o sagrado feminino com o amor. Tem um cupido aqui dizendo isso, ó, vou atirar uma flecha nessa tentação para que o amor possa prevalecer. E do outro lado você tem um anjo meio que ameaçando mesmo, né, com asas vermelhas e tudo, dizendo, não provem desse fruto, não se polarizem tanto, não é mais a hora de se polarizar para se conhecer, agora é a hora de voltar-se ao centro, a integração de seus aspectos para se reconhecer. Então é bem legal você ver como mesmo com iconografias tão diferentes, os arcanos no fundo fazem o mesmo papel e trazem a mesma mensagem, um de forma mais sutil, outra de forma mais literal ali mostrada, né? E sim, quando você puxa o gancho aí para eu falar em termos psicológicos, tem tudo a ver com a questão de ânima e ânimos, né? O quanto as características masculinas e femininas estão presentes na gente, ainda que nos identifiquemos com um gênero específico. Não é essa a questão, mas sim desenvolver as nossas capacidades ditas femininas e masculinas, regidas, claro, sobre o princípio feminino e masculino, yin e yang, aquela coisa toda que a gente conhece já e tem falado no canal. Então, o quanto um homem se identificar com uma imagem masculinizada em absoluto, é exatamente esse o ponto do arcano, e a mulher também. E deixarmos, assim, de ver no outro aquilo que a gente precisa, mas nos tornarmos quem a gente tem que ser e olhar o outro quem o outro é. E se for para criar um casal, casar e tudo mais, não casar com as partes nossas que a gente está vendo no outro. Casar com o outro, que nesse momento de isolamento é muito interessante observar que vai ser um momento onde as pessoas vão começar a se relacionar com as outras e não mais com o que ela vê nas outras. As projeções podem começar a cair e teve até uma reportagem que eu acabei não aprofundando, mas que aparentemente em certos lugares da China o número de divórcios teria aumentado. Não é só uma questão de relacionamento, mas sim de como a projeção ela faz parte da nossa adaptação, mas o quanto ela pode ser prejudicial na relação, porque a gente deixa de ver o outro e a gente só vê a gente. Léo, vamos lá. Estou buscando autoconhecimento e quero saber que rumo que eu tô. Viro uma carta e sai os enamorados. Tem que pesar as duas coisas, né? Primeiro, a questão de que é uma carta que traz a energia do amor, da integração, da busca por conciliação, por reintegração interna, por aceitar os próprios aspectos e por reconciliar esses aspectos através de um decreto divino, né? Não no sentido de Deus está decretando, mas de você mesmo se autodecretar isso e se tornar esse canal. E ao mesmo tempo também é um aviso de que, olha, mas toma cuidado, não vai exagerar, não polariza, não caia nas tentações.
cuidado com o que você vai querer, pensa se você está fazendo isso por uma questão divina ou simplesmente egóica. Então leva todos os fatores em consideração, faz uma balança disso, balanceia entre seus aspectos masculinos e femininos, avalia se isso vai te trazer experiências de restrição e de expansão, e aí beleza, aí fala, beleza, tá aqui, tô avaliando todas as situações, saiu enamorado, então eu tenho que ter um alerta aqui com as tentações e ao mesmo tempo pensar na minha reintegração. Então esse é o meu caminho de autoconhecimento que eu vou buscar dentro de uma jogada dessa. E você, já começou a namorar com você mesmo? Deixa aí nos comentários, um beijo no seu coração e até a próxima.